Oi, queridos, tudo bem? Eu sou a Camila, esse é o Elaborando com a Cami. E depois do nosso primeiro vídeo, o vídeo de estreia, que foi sobre o Setembro Amarelo, ainda que nós já estejamos praticamente no mês de outubro, a ideia é trazer para vocês uma transição desse nosso primeiro vídeo, que foi bastante impactante, sobre depressão, doenças da mente, e que eu particularmente recebi uma série de comentários e feedbacks e informações que eu acho importante a gente discorrer isso melhor e tratar com vocês como um processo que tenha começo, que tenha meio e fim. Eu aqui, como me colocando à disposição com as minhas experiências, como leiga de fato, mas eu acho muito importante disponibilizar para vocês, né, para nossa audiência, uma informação também de quem é profissional sobre o assunto. Então, hoje, eu decidi convidar a minha super psicóloga Marcela Prado, para ajudar a gente a fazer algumas conexões e finalizar um pouco alguns pensamentos para que isso não fique em aberto e depois as pessoas fiquem, e aí? Como que a gente terminou isso? Não pode ser uma história sem fim, nem uma história inacabada. Então, assim, a gente soltou esses dias duas perguntas. Uma foi: como vocês lidam com as frustrações? E a segunda é: como ajudar alguém com depressão? Na nossa primeira pergunta, veio uma infinidade de respostas, cuja grande maioria dela foi bebida, comida, como todos os doces, encho a cara, drogas, tudo que você possa imaginar. E aí isso me preocupa de certa forma, porque obviamente isso traz vários danos à saúde, além do próprio estado depressivo, que já é bastante ruim. E aqui a gente não está fazendo um programa de culinária, né? Não, você pode trocar o seu álcool, por exemplo, por uma hora de esteira, né? Então a gente tem que mostrar isso de uma forma clinicamente falando, e acho que é importante uma opinião do profissional, que é você, no caso, que a gente fez esse convite, e eu estou infinitamente agradecida pelo seu tempo e disponibilidade de estar aqui. É muito importante, você é uma profissional super renomada e acessível. E aí eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho vocês, conhecesse um pouquinho você, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, você dá aula, você atende empresas, enfim, para a gente mostrar que você é uma referência no assunto, né? Então, depois a gente vai colocar o seu Instagram, que é o Marcela Prado, né? E para que as pessoas também possam te seguir. Tá, joia. Bom dia, né? Boa tarde, praticamente, a todos, É, né? Para mim é um imenso prazer estar aqui com você, né? No Elaborando, né? Até porque eu sou essa profissional que acredita tanto nesse processo de elaborar e ressignificar, tão importante para a nossa condição humana, né? Nesse processo de autoconhecimento que não é nada fácil e que é preciso ter coragem para abraçá-lo. Então, eu sou Marcela Prado, né? Sou psicóloga, eu tenho a psicologia realmente como uma pele, sempre fui apaixonada, desde a oitava série, nunca pensei em me formar, em ter outra formação senão essa. É uma formação que apareceu para mim como num sonho, e realmente foi isso que eu quis abraçar, e é a isso que eu me dedico desde quando eu ingressei na universidade. Eu me formei em 2000, no final de 2005, então desde 2005 eu já sou formada em psicologia, e nunca parei de estudar, porque eu entendo que o ser humano é essa complexidade e que é uma complexidade inesgotável e que por mais que a gente tente buscar respostas, talvez a gente nunca as encontre. Então, eu continuo nesse processo. Então, a minha primeira formação, né, foi a psicologia na Unifenas, na Universidade de Alfenas. Depois eu fiz a minha formação em psicologia analítica junguiana, né, na Unicamp. Depois eu fiz uma especialização em avaliação psicológica, porque eu acredito muito nesse processo, né, no uso dos instrumentos para aprofundar esse nosso conhecimento. Fiz uma especialização em neuropsicologia, e aí a neurociência hoje é a minha grande paixão. Então, hoje eu estou fazendo um mestrado em neurociência,
e porque eu acredito muito, né, o quanto que é importante também ampliarmos esse conhecimento a respeito de como o nosso sistema nervoso funciona, como ele processa as informações, porque na verdade é ele que recebe essas sensações para transformá-las em percepção, carregá-las de significado, e esses significados permitirem uma elaboração de pensamento que vai controlar a nossa conduta. Então, não tem como pensar no ser humano separado desse sistema nervoso, né? Então, precisamos conhecer, e muitas vezes o cérebro parece tão desconhecido e amedrontador, Eu que acho as que é um dos pessoas não querem órgãos, chegar perto. eu acho que é um dos órgãos menos conhecidos, né? Assim, quando a gente fala sobre a neurociência, ela ainda está bastante, vamos dizer, no começo, vai, do que é possível você Sim, chegar num momento. a gente tem nos Já fez últimos 20 transplante de anos rim? avançado, é É, uma ciência recente. você faz transplante de rim, você faz transplante de fígado, você faz transplante de... Mas do cérebro, a gente ainda nem isso conseguimos entender ainda toda a complexidade disso. E você sabe que você estava falando sobre estudar e essa fonte inesgotável e tal. Me lembrei de um conceito judaico até que sobre acúmulo, que a única coisa que é permitido se acumular sem gerar uma desregulamentação da sociedade, desregular as questões econômicas, é o acúmulo do saber. Então, é a única coisa que a gente pode acumular e, de certa forma, poder devolver isso para a sociedade, né? E eu acho que por isso que a psicologia, no seu caso, e você está aberta a isso, é o que faz ser tudo tão bonito, né? O compartilhar, já que a gente vive numa sociedade. E quando eu penso sobre as questões da mente, você que vem me acompanhando, eu queria só também contar um pouquinho que durante 5 anos da minha vida eu fiz a terapia junguiana com uma profissional fantástica, que é a Dani. Até já coloquei o link dela do Insta, mas depois a gente coloca de novo, do da Dani. É, e aí eu sinto que depois desses 5 anos também chegou num momento que me pareceu muito interessante olhar um pouco mais para uma estrutura do comportamento. E aí, se você puder explicar um pouquinho, você que já veio também da escola junguiana e hoje está numa outra pegada, e que eu sinto bastante essa diferença em que a gente faz um encontro com o psicólogo, a gente fala sobre a gente, fala sobre as nossas questões, mas você tem um trato muito focado, quase que num tratamento mesmo, assim. Então você consegue associar os remédios. Então, quando eu falo, olha, eu estou tomando isso, aí eu vejo muito você falar, não, esse remédio é ótimo, é que tem de mais moderno. Então, já está entendendo a compreensão das drogas no tratamento. E isso eu acho que faz muita diferença. Que você acha que é a principal diferença entre a terapia junguiana e hoje essa sua terapia mais voltada para a questão da Cognitivo. neurociência, do cognitivo, assim, porque eu acredito um pouco também na finitude das coisas, que talvez a gente precise também fazer algumas mudanças e tal, para não ficar tão viciado. Mas eu vejo uma fonte inesgotável nisso, né? Assim, como se o Aham. tratamento nunca tem fim, porque o ser humano ele é infindável nas suas elaborações, né? Eu vou até falar, Caco, o que me aproximou muito de Jung foi assim, primeiro foi aquela paixão pela psicanálise, até porque é uma das linhas abordagens que nós mais temos e nos aprofundamos no período de formação, né, de graduação. Porém, muitas coisas pareciam que já não eram explicadas. Para mim, né? Então, na minha prática, eu entendia que como nós não vivíamos mais nessa sociedade com essa sexualidade, né, que já tão reprimida, e aí eu entendia que eu considerava muito aspectos do coletivo, do quanto que essas relações com as pessoas intervinham também no funcionamento do nosso inconsciente. E aí foi em Jung, dentro do conceito do inconsciente coletivo, dessas imagens arquetípicas, que eu consegui responder muitas coisas, né, nessa ativação dos complexos e como era isso, a partir dessas imagens também do inconsciente. Porém, chegou um momento que eu me deparei na minha vivência com uma prática dentro de um centro de reabilitação multidisciplinar com pacientes neurológicos. E que realmente eram pacientes que eu não conseguia atingir essa profundidade, né, de elaborar questões ali, de trabalhar com todo esse inconsciente, e que realmente as práticas baseadas em evidências com esses pacientes
me fizeram entrar em contato direto com a terapia cognitivo-comportamental, né, que dentro da neuropsicologia também é uma abordagem que conversa muito, que traz uma prática baseada em evidência com resultados robustos. E aí eu fui entendendo que traria uma objetividade para esse processo de elaborar. Então, assim, trabalhar essa tríade, pensamento, sentimento e comportamento, e fazer esse indivíduo olhar, né, para a inter-relação existente entre pensamento, sentimento e comportamento. Então, como processamos e lidamos ali com as nossas emoções, com essas reações viscerais, como transformamos essa reação em um sentimento que vai regular a forma como eu vou pensar sobre as situações, e a forma como eu penso estrutura a forma como eu vou agir, condiciona, regula, modula a forma como eu vou reagir ali, estabelecendo Eu condutas, penso assim que eu fez acho, muito né? sentido, né? Então, eu encontrei essa via, não desconsiderando nenhum outro conhecimento, porque dentro de todas as abordagens, de todas as teorias, elas nos explicam muito. Então, Sim. até hoje, eu lanço mão de muitas técnicas que veio lá do meu aprendizado da construção com a psicologia analítica e que fazem muito sentido. Eu vejo que nós precisamos conhecer todas as teorias e o quanto que cada uma delas, elas vão nos modificando enquanto profissional. Né? Sim. Então, a minha estrutura cognitiva foi sendo transformada por todo esse conhecimento. E quando eu estou diante desse outro ser humano, eu penso que eu preciso estar ali, nesse espaço de escuta, sem crítica, sem julgamento, dentro dessa conduta ética, para ouvir e colocar e lançar, né, todos os recursos possíveis que eu tenha já ali dentro da minha estrutura enquanto profissional, né, para auxiliar nesse processo, pensando sempre nessas práticas baseadas em evidências. O que a ciência também está me dizendo que dá certo para cada um daqueles casos. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela traz muitas evidências robustas, científicas, no tratamento da depressão, dos transtornos de ansiedade, dentro desses aspectos da reabilitação neuropsicológica, que hoje eu atuo nesse centro de reabilitação já há 7 anos, então eu preciso trazer isso, né, para a minha prática. Esse centro de reabilitação são de pessoas que estão em estado depressivo ou ele está ligado? Não, são pacientes neurológicos, então é a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. Ah, Então tá. lá a gente atende esses pacientes devidos com sequelas neuromotoras, devido a essas condições neurológicas. Então, AVC, a paralisia cerebral. Então, eu trabalho lá muito junto com as famílias. Então, nesse processo de elaboração dessa nova condição, de olhar para esse ser humano hoje dotado de potencialidades e de capacidades, mas não mais como era antes. E toda uma humanização do processo, né? Porque você tem o paciente e as pessoas que estão sofrendo com aquela situação, naquele estado em que ele se encontra, né? Disso que você foi contando, eu até me lembrei dessa filosofia antroposófica, né? Eu pensar, eu sinto e eu ajo. Nunca acho que foi tão difícil a gente parar, ter tempo de olhar para si e falar assim, nossa, isso me incomoda. Da onde será que vem isso, né? E aí só nesse compromisso semanal que a gente tem com a terapia, de olhar para isso de uma forma quase que sistêmica mesmo, porque é quase o filme da Matrix, né? Você quer ficar na Matrix ou você quer sair da Matrix? Porque senão a gente vive num status quo e aí você nunca consegue sair disso. Para mim, assim, o grande propósito do Elaborando é justamente para essas pessoas que estão sentindo que aquilo não está mais fazendo sentido. Se eu fosse dividir como uma camada de 3 partes, eu diria que a gente tem as pessoas que estão no nível da inconsciência, ou no nível do status quo e que estou vivendo e pagando boleto, né? Tô naquela vida. Daí você começa a falar assim, cara, não, tem alguma coisa que não está fazendo sentido para mim. E aí você começa a sair desse estado para o estado de transição em consciência, em que para mim esse movimento aqui é o movimento da elaboração das coisas, que é um movimento duro, difícil, não é fácil lidar, olhar para isso porque dói, porque envolve
autorresponsabilidade, envolve autoconhecimento, e envolve também responsabilidade afetiva, porque daí quando você se percebe, você também está prejudicando outras pessoas. E aí, depois, eu acho que a gente já chegou no nível do céu, das pessoas tipo, sei lá, monja Cohen, aquela galera que já está num estado super já avançado do ser, né? E eu acho que, sei lá, se eu passo por, consigo chegar nesse caminho ainda nessa encarnação, mas tem todo esse movimento. E esse pensamento e sentimento cognitivo, quando eu olho muito da terapia junguiana, que está muito ligado a Freud, está muito ligado no sexo feminino, masculino e nas questões sexuais, né? Que não é só isso, né? Então eu comecei também a ter esse sentimento de que Freud e Jung ficaram muito parados nessa primeira parte, que tudo bem, é a essência do indivíduo, mas isso está muito no corpo, né? Não sei dizer. Não está tanto aqui, né? É uma questão muito mais de um senso de humanidade do que de um senso de evolução. Porque eu não posso ficar só nas minhas questões de primórdios de sexo e masculino, enfim. É importante isso ter uma tomada de consciência e criar uma evolução tipo Homo sapiens mesmo, né? Você sai do estado meio irracional, vamos racionalizar isso daqui, né? Tem muito daquilo, nem tudo que eu quero me convém, nem tudo que eu posso me é bom, né? E quando a gente fala sobre essa questão de como eu lido com as frustrações, eu penso muito, se a gente fosse construir, né? Eu tenho uma frustração. Ah, por que você se frustrou? Porque eu tinha uma expectativa de algo acontecer e ela não aconteceu. Quem criou essa expectativa? Eu. Quem? O meu ego criou, né? Então, eu tenho uma expectativa sobre aquilo, e aí isso tá dentro da minha ideia falaciosa sobre controle. Eu falei isso até no vídeo, né? Que a pandemia, ela veio como um tsunami. Você acha que você tem controle, queridinha? Você vai ver só se você tem controle agora. Pega essa, aí vem uma baita de uma pandemia. Não tem vacina, ninguém sabe o que é, as pessoas estão morrendo e ninguém sabe nem de onde que foi. Se quem comeu um morcego, se foi na China, onde é que foi, se foi uma guerra química, sei lá, veio todo mundo de joelho. Então, se você vê, a questão ela é muito básica, né? Então, eu tenho uma ideia sobre, eu detenho controle sobre algo. E daí eu tenho uma expectativa, não acontece e eu me frustro. Tá bom, como que eu lido com essa frustração? Ah, eu encho a cara, aí eu fumo. Daí a gente volta nisso. É como se ela fosse a ponta do iceberg, mas por dentro da sua estrutura mais profunda, a gente está lidando com a nossa psique, né? E da onde vem essa frustração? Uhum. Vem da minha infância, do meu, enfim, sensação de abandono. Nem tudo nós vamos encontrar explicações É conscientes, isso né? que não, talvez a gente tenha que, por isso que eu falo, tem que cada um buscar para elaborar a sua própria resposta, né? Porque ela não é uma resposta única. E sabe quando você colocou elaborando, cá, assim, eu falo assim, eu hoje, quando eu descobri esse funcionamento do sistema nervoso, né, na neuropsicologia, eu realmente me encontrei. Aquilo fez muito sentido para mim, sabe? Assim, então hoje isso faz parte de quem sou eu, de verdade. Então, cada vez que eu estudo com paixão mesmo. Então, é algo que transcende. E aí, quando você colocou o nome elaborando, didaticamente, qual que é o processo que eu enxergo embasado nesse conhecimento, né, na prática? Pode Eu desenhar. enxergo justamente aquele processo. A primeira entrada, conexão que nós fazemos ali com o ambiente, com as pessoas, né, com os estímulos que a gente recebe, é pela sensação. Então, pelos nossos órgãos dos sentidos, esses órgãos, eles captam essas informações e começam a levá-las ali para que elas sejam processadas. Aí a gente encontra a percepção. E aí a percepção é realmente eu ter consciência daquela sensação. Então, eu vou receber aquela sensação, desde que eu tenha órgãos dos sentidos capazes de receber ali estímulos, né? E às vezes a gente reage mais ou menos à frente a algumas sensações, né? A gente precisa até dessa regulação sensorial para dar conta de perceber claramente as informações que está chegando para esse sistema nervoso. Aí eu percebo.
Então, aí eu faço essa interpretação consciente dessa sensação. Uhum. A partir dessa interpretação consciente, eu vou me conectando com a linguagem, que é o significado que eu vou atribuir a toda essa percepção, que vai estar conectado com as minhas memórias, com as minhas experiências, com aquilo que eu já vivi, com o que está na minha cultura, com o que foi me transmitido de geração para geração. Então, todo o significado que eu atribuo às coisas, e só quando a gente atribui significado é que realmente a gente aprende, é que realmente a gente está aprendendo sobre essa percepção, a gente depende da linguagem. E aí, é a linguagem que estrutura o nosso pensamento. O que é o pensamento? O pensamento é essa organização, esse sequenciamento de todos esses significados. Então, a linguagem, ela estrutura esse pensamento. E aí, de acordo com o que eu penso, eu formo um raciocínio, e esse raciocínio vai regular a minha conduta, o meu agir. A ação é resposta, é expressão, é saída dessa informação. Então, ou seja, essa experiência, ela entra pela sensação, passa pela percepção, adquire significado na linguagem, a linguagem estrutura meu pensamento e meu pensamento vai regular a saída dessa informação de quem sou eu. Isso é o elaborando para mim. Então, o que é o elaborar? É dar conta de percorrer todo esse percurso de forma mais ou menos equilibrada, né? Então, assim, a gente precisa, olha de quantos fatores aí organizados, estruturados e equilibrados nós vamos precisar para essa saída da informação de forma coerente, para uma conduta a mais adaptativa. Sim. Então, qualquer dificuldade nesse percurso vai interferir na minha expressão, no meu comportamento, na minha forma de agir. Então, se eu não recebo e processo muito bem uma sensação, isso vai interferir. Se eu não percebo, vai interferir. Se eu não atribuo significados e tenho dificuldade com a linguagem, vai interferir. Se eu não estruturo um pensamento, eu fico desorganizado, tenho dificuldade de sequenciar ideias, significados, vai interferir. Então, e olha quantas coisas depende para muitas vezes a gente atribuir uma culpa só a nós mesmos. Será que realmente a gente para olhar a complexidade desse processo chamado aprendizado? De jeito nenhum. Isso é um caminho, puta, que fantástico, assim, eu anotei uma folha inteira de ideias, porque isso dá para construir um fluxograma, né? Quase. E aí me trouxe duas questões. E quando você pensou em elaborando, você nem imaginava que era tudo isso. Eu sabia que era um processo da mente, sinapses, muito provavelmente, que o nosso cérebro vai fazendo. E daí, eu acho que a gente tem daí dois desvios. Um desses, a gente pode olhar e falar assim, quando a gente tem um gatilho, aqui tem alguma coisa no meio desse processo que travou. Bugou, sabe? Fica dando aquele erro, assim, sabe? E aí cada um vai ter o seu. Né? Então, cada um vai ter as suas memórias para ancorar essas experiências. E os seus temas não tratados ainda, vamos dizer assim, né? Porque todo mundo tem para dentro de si, eu falo, né? Reagir, eu até anotei, reagir é tomar consciência. Quando eu tomo consciência, eu elaboro esse processo. Então eu sinto esse meu estado depressivo, eu tenho que tratar este estado depressivo e também tenho que acolher. Então eu reconheço que eu estou num processo que não é o legal para mim. Eu estou sentindo isso está me fazendo mal. E é muito desconfortável falar de sentimentos que ainda não estão superados ou que a gente ainda não conseguiu trabalhar ele na totalidade. É doloroso, me gera incômodo, sabe? E aí, assim, é uma forma de você se reconciliar com você. Se eu fosse dizer que, assim, defina quando você está vivendo uma crise de pânico. É como se a minha, sei lá, a minha alma se desconectasse de mim mesma. Porque daí eu me olho no espelho e falo, não consigo ter controle sobre as minhas ações, nem sobre os meus pensamentos. Eu tô fora de mim.
E aí eu sinto que em algum momento eu perdi a minha conexão comigo. E isso acontece, eu sei que deve ter um gatilho assim, né? Os seus alunos até perguntam, um das suas alunas perguntou isso. Você sente que há um gatilho? Sim, eu sei que existe um gatilho, mas é como você passa um fim de semana na chuva e às vezes você só vai pegar o sentimento, as sensações de gripe lá para terça, quarta-feira. Mas ela ainda é resquício de uma situação que aconteceu uns dias atrás. Então, às vezes é difícil você entender qual é de fato o problema. No meu E caso, principalmente porque envolve essas distorções, esse exato. desequilíbrio do funcionamento desse sistema nervoso, que, por exemplo, frente àquele estímulo neutro, que poderia, por exemplo, ser uma fila do banco, e aí, de repente, aquilo me desencadeia uma crise de pânico. Por quê? Porque eu vou ter uma resposta exagerada de medo a um estímulo Uhum. neutro. Mas que o meu sistema nervoso, pelo próprio desequilíbrio, ele está interpretando aquilo como uma ameaça. E Você uma tem ameaça uma real. super potencialização de uma coisa que é pequena. Ou às De um vezes. estímulo neutro, fila É, do banco. e geralmente assim, fila do banco. Cara, que demora, mas quanto tempo eu vou ficar aqui ainda? Tipo, você já perdeu o controle daquela situação. E daí você já fez sinapse provavelmente com alguma outra situação que você também perdeu o controle. Então, às vezes, eu lembro muito, sei lá, mãe, chefe, alguém que tá num convívio seu diário e que daí você faz um negocinho idiota e faz, porra, velho, daí daquela super, né, potencialização absurda de um negócio tão pequeno. Foi a gota d'água, né? E aí, isso acontece em tudo, né, nas relações, enfim, em tudo. Então ninguém se separa por uma coisinha, ninguém pede demissão por um probleminha, ninguém entra em depressão por uma situação. Ela vem de muitos processos. Ela vem de um alicerce, cara, muito importante, que a gente tem que pensar, que é o alicerce do desenvolvimento das nossas competências socioemocionais. Então, como a gente vai regular as nossas emoções, como a gente vai lidar ali, agir frente a outras situações, é os sistemas do eu. Então, o que compõe esse sistema do eu, que é a explicação para tudo isso que você está me dizendo? E que vai interferir diretamente em como eu lido com as minhas frustrações, em como eu vou agir no meu dia a dia, em como eu vou pensar sobre as coisas, e inclusive o desequilíbrio desse sistema do eu geram esses transtornos mentais, né? E por quê? Quando eu falo disso, parece às vezes uma palavra tão difícil, né? Pensar assim, sistema do eu. Nossa, que profundo. É Mas é porque nós muito somos uma importante. plantinha com emoções complexas, né? Eu preciso receber água, eu preciso fazer fotossíntese, eu preciso de adubo. Nós somos complexos. E aí E existe nós algum. precisamos equilibrar o sistema do eu. Mas como eu vou equilibrar se eu não souber o que é isso? Isso. Então, esse é o ponto. Então, eu vou promover aqui, até mesmo respondendo um pouco dessa sua pergunta, como as pessoas lidam lidam com as frustrações. Então, eu quero convidar todos que te responderam e aqueles que estão nos vendo para refletir. Como está o seu sistema do eu? Como você vê o equilíbrio desse sistema hoje? Então, vamos pensar. Todo cagado. O que é esse sistema do eu? O sistema do eu, basicamente, ele vai ter 4 componentes muito importantes. Então, ou seja, o primeiro, autoconceito. Todo mundo fala de autoconceito, mas será que a gente realmente sabe quais os fatores que dizem respeito e estruturam o nosso autoconceito? Então, temos que pensar. Autoconceito, a representação de si. Então, o autoconceito, ele diz respeito à representação de si. Qual a representação que eu faço de mim mesmo? Mas, para eu chegar nessa representação, o que eu preciso? Eu preciso da avaliação das minhas características físicas, da minha aparência, de como eu vejo as minhas capacidades psicológicas, ou seja, como eu percebo que eu lido ali com as minhas emoções, como eu faço uso da minha inteligência, das minhas habilidades cognitivas.
Eu preciso avaliar como eu vejo as características morais. Se eu me vejo esse ser humano bom ou ruim frente a essas questões morais, né, ali, frente a essa sociedade. E também eu preciso da aceitação social, de como essa representação de si aparece nas relações que eu tenho com as outras pessoas. Então, só aí, vamos parar e vamos pensar. É fácil estruturar esse autoconceito? Imagina! Com tantas influências e interferências. E isso daí que você está trazendo é uma informação didática, ou seja, que você aprendeu num conceito dentro da universidade que agora você aplica. Agora, a gente não tem acesso a essa parte acadêmica. Por isso, o profissional é fundamental. Porque você... E aí, assim, caraca, qual a representação que eu faço de mim mesmo? Primeiro, você às vezes mal presta atenção quando você tá tomando banho. Vira e mexe, eu tô tomando banho, tô lavando o cabelo, daí eu falo assim, caraca, será que eu já passei shampoo? Vou passar de novo. Você não tá nem prestando atenção, às vezes, nas suas atitudes do dia a dia. Aí, sabe aquela coisa? Eu tomei esse remédio hoje, a gente tá fazendo tudo super no automático. Imagina você fazer a avaliação da sua aparência, suas capacidades psicológicas, como eu tenho as minhas questões morais, a minha aceitação social. Não, você só tem inconscientemente, mas todos esses estímulos vêm para dentro. Então, eu, por exemplo, sou separada, tô há 4 anos solteira. As pessoas falam assim, nossa, mas você ainda não casou de novo. Não, não casei de novo. Por quê? Ih, minha filha, tá com tempo? Vamos falar sobre isso. E aí você tem todo um processo. Não tô sozinha porque eu quero. Na verdade, foi uma escolha consciente a partir daquilo que eu acredito que é o bom para mim, mas não necessariamente a sociedade compreende, ou ela aceita, ou ela gosta. Aceitação. Porque você ser diferentona significa, opa, eu posso ser algo que não isso que eu sou e que a minha mãe queria que eu fosse, ou que a família, ou que as pessoas queriam que eu fosse. O que acontece com isso? Eu me sinto super vulnerável quando o fato de trazer... No teu próprio autoconceito. Total. Porque eu me sinto exposta, sabe? Aquela música do Gonzaguinha, a bunda exposta na janela. Porque você tá realmente exposta. Quando você sai do normal, você já é um outlier do negócio. Então todo mundo já tá te olhando, deixa eu ver. E aí, eu acho que tem uma fase de ter a coragem de assumir que você é diferente. Mas até você entender isso, você entra numa fase de um baita de um sofrimento. Vou dar um exemplo para você. Eu fui buscar terapia já na fase adulta mesmo. Eu tinha uma doença crônica, de diarreia crônica, que não curava nunca. Me reviraram do avesso. Eu fiz todos os exames possíveis e imagináveis. O meu médico pediu tudo, minha filha, até cápsula endoscópica para fotografar o meu sistema de... Mas será que eles fotografaram o seu autoconceito? Claro que não. E aí, qual veio a questão? A questão é, querida, você não tem nada. Daí a minha prima, que é da Ayurveda, falou assim pra mim, Ká, o que tem dentro de você que você quer tanto pôr pra fora? Quando eu fui me dar conta, logo depois do meu processo, do meu divórcio e tal, a minha psicóloga, eu perguntei pra ela, eu falei, engraçado, porque eu sempre me achei uma pessoa muito feliz e realizada. Ela dizia assim, o seu discurso era de uma pessoa feliz, mas o corpo da gente não mente com os seus sintomas. Então você tinha um discurso de uma pessoa feliz, mas o seu corpo trazia sintomas de uma pessoa completamente infeliz e deprimida. Olha como a gente se engana. E eu acho que aí é o grande perigo de você não entender essa questão da consciência das emoções. Você consegue sabotar o seu corpo, você consegue mentir para sua mente, mas o seu corpo apresenta todos os sintomas. Só que quando a gente aprende isso... Depois de passar, chega no fundo do poço. Mas como que a gente... Você descobriu que você não sabe lidar com a emoção. Mas por quê? Lá na infância você não aprendeu... Eu não sabia que eu... E como que a gente aprende a lidar com a emoção? Vamos voltar na sequência didática que eu falei da sensação? Por que com as crianças, a primeira forma que a gente mostra para elas o que é uma emoção, porque a emoção,
ela é diferente do sentimento. A emoção é essa resposta visceral que a gente sente no corpo, sabe? Taquicardia, a sudorese, a pupila dilatada. Isso é emoção. Sentimento é a interpretação cognitiva que se faz dessa emoção. Como eu interpreto, que nome eu vou dar para isso, para essa sensação visceral. E com as crianças, a gente precisa mostrar muito para elas a olhar para essas sensações corporais. Então, eu vou educar uma criança com relação à emoção, eu vou mostrar para ela, vou desenhar um esqueminha corporal, vamos falar da raiva? Que cor que a raiva tem? Em que parte do corpo que ela aparece? Ela é quente ou ela é fria? Então, eu vou usando de informações sensoriais, porque a criança, ela dá conta de saber o que é essas sensações sensoriais. Mas ela ainda não tem um cognitivo suficiente maduro. As funções mais complexas da nossa cognição só amadurecem próximo dos 25 anos. Então, a criança, ela vai ter muito sistema de sensação e percepção. E a cognição em processo de desenvolvimento, para dar nome. Então, ela vai saber onde ela sente. Ah, a raiva é aquilo que eu sinto na minha mão, eu sinto no meu pé, porque eu tenho vontade de chutar, eu tenho vontade de bater. Ela parece um sentimento vermelho que esquenta meu corpo. E aí a gente vai entendendo, porque aí eu vou ensinar ela. Ah, então, quando você sentir isso, vamos resfriar? Como é que a gente vai resfriar? Ah, a gente pode tomar uma água, a gente pode respirar. Então, é isso. Só que a gente não faz isso com as nossas crianças. E aí as crianças, elas vão se desenvolvendo sem olhar para a emoção. Ou aprendendo que a gente tem que controlar a emoção. Emoção é reação visceral, automática. Ninguém tem controle de como eu vou perceber aquilo no meu corpo. O que a gente pode ter controle é sobre o sentimento. Então, mas eu vou interpretar. Se você não tem o controle, como que você vive em sociedade? Você está chutando o carro dos outros? Buzinando para todo mundo? Mas a gente não aprendeu, muitas vezes. E vai aprender na vida adulta. Você acha que é por isso que a gente, às vezes, desconta na comida, por exemplo? Porque eu não sei trabalhar com isso e aí eu quero um sistema que faça eu me sentir melhor. Eu como chocolate. Descontar, por exemplo, na comida é a dificuldade, né, dessa autogestão dessas emoções. Em que sentido? Vamos pensar. Então, eu sinto essas sensações e isso, para mim, representa uma frustração. Eu não estou sabendo controlar algo que eu gostaria de controlar e fico me esforçando para isso. E se eu me sinto frustrado e tenho baixa tolerância à frustração, o que o meu sistema de recompensa ele vai querer? Ele está desorganizado, ele não está sabendo lidar com aquela frustração. Ele vai buscar a recompensa imediata com o menor esforço possível. E principalmente porque nessa desregulação, a conexão que ele faz ali com estruturas cerebrais que garantem o nosso pensar as consequências, ela fica menos ativada do que a busca de recompensa. Então, eu busco a todo custo essa recompensa, com o menor esforço possível, com baixa avaliação de consequência, ou seja, eu dou menos valor à avaliação da consequência, mesmo que eu saiba que ela exista, não é porque eu para mim. supervalorizo a recompensa. E aí, carboidrato é recompensa, porque no meu sistema de recompensa cerebral, o carboidrato essa sensação de prazer com o menor esforço possível. E quando a gente tem uma baixa tolerância à frustração, quando a gente não se julga competente para lidar com ela, eu quero a todo tempo recompensas. Sim. Então, comida é vista como prazer e recompensa, né? O uso do álcool, o uso de drogas, tudo isso é essa recompensa imediata com o menor esforço possível. O sexo, recompensa imediata, sensação de prazer com o menor esforço possível, né? E baixa avaliação de consequências. Então, por que a gente tem, às vezes, dificuldade do sexo seguro? Justamente porque a recompensa está sendo super valorizada e a consequência, por mais que eu entenda e tenha consciência que ela existe, prazer naquele momento. Ela tem menos valor do que o prazer do momento. Como a gente volta a um estado primitivo, né? Exato, do processamento emocional. Lembra do cérebro trino? Teoria do cérebro trino. Primeira estrutura que amadurece é o nosso cérebro reptiliano, que garante a nossa sobrevivência.
No meio aqui, se a gente pensar na mão, a gente tem esse processamento emocional, o nosso cérebro intermediário, o nosso cérebro dos mamíferos, a nossa emoção, que até mesmo em alguns mamíferos a gente tem. E por último, entra o nosso neocórtex, essas nossas funções complexas, a nossa cognição suficientemente capaz de frear essas emoções. Então, aqui, quando eu falo de um sistema de recompensa desorganizado, ele está funcionando muitas vezes por esse processamento automático emocional. E a minha cognição está sendo distorcida e não está dando conta, né, de dar o devido valor para essas consequências. E aí eu vou agir dessa forma. Você vê que tudo está atrelado a como lidar com a gente mesmo. E o nosso neocórtex leva mais de 25 anos para amadurecer. Então, é tudo isso, né? Então, assim, é um processo que a gente vai precisar muito do suporte ambiental, né? Das nossas experiências e da qualidade dessas experiências e das pessoas que vão interagindo ali com a gente, para que esse processo de amadurecimento ainda se conclua. Porque, embora a gente tenha um cérebro preparado para amadurecer, se eu não tiver experiências que auxiliem nesse processo, isso pode ter intercorrências ali, levar mais tempo, da mesma forma que eu posso ter boas experiências, ambientes seguros que me auxiliem nesse processo. Você acha que a criança... Existe idade para uma criança começar a fazer terapia? O ideal, quanto mais cedo, hoje a gente fala, né, das estratégias da intervenção precoce. Então, hoje nós já temos instrumentos que fazem uma triagem do desenvolvimento infantil a partir de 16 dias. Então, eu já começo a ter pistas desse desenvolvimento, escalas de rastreio de desenvolvimento, como as escalas Bailey 3, que foi traduzida agora, né? A gente tem a normatização brasileira. Então, nós temos que pensar que quanto antes for evidenciado ali atrasos, né, nesses quesitos do desenvolvimento, quanto antes, né, é melhor essa intervenção, porque aí vai ser o melhor preditor desse desenvolvimento. Eu estou perguntando porque eu tenho certeza plena, total e absoluta que se eu tivesse, por exemplo, começado a fazer terapia, sei lá, na infância, 6, 5, 7, 8 anos, provavelmente eu seria um ser humano que lidaria muito melhor com as minhas emoções. Sem porque você aprenderia a olhar para essas respostas viscerais para melhor interpretá-las e regulá-las. Então, você aprenderia a modular essas respostas, né? Então, com auxílio. E que muitas vezes os pais, eles não têm uma condição para dar, eles precisam ser orientados. O profissional, ele está ali num ambiente muito mais neutro afetivamente do que esses pais. Então, esses pais não podem se atribuir toda, né, essa responsabilidade que às vezes fica muito pesada e que eles precisam também de ajuda nesse processo. É uma questão de então, saúde isso é pública, fundamental. Né? É uma questão quase que de saúde pública, porque se você trata isso dentro da escola, fala, olha, toda criança precisa passar por uma avaliação psicológica, cognitiva. Uma coisa que me surpreendeu muito é hoje o tanto de pessoas adultas que estão se descobrindo com algum nível de autismo. Então, você acha que se essa criança tivesse passado por um processo lá atrás, isso já não teria sido descoberto antes, ou o autismo ele pode se manifestar ao longo do tempo? Poderia ter sido, e querendo ou não, esse comportamento adaptativo da criança já teria sido trabalhado, e hoje ela teria um comportamento adaptativo muito mais funcional. Então, isso é a importância, né? Então, a importância dessa orientação de pais, e a gente pensar que eu penso antes até mesmo da escola, sabe, Camila? Eu vejo que a gente precisaria fortalecer muito as nossas políticas públicas voltadas pelo próprio processo da maternidade. Sabe, esses programas do materno infantil, de trabalhar essas questões desde a vida intraútero, porque lá é que começa todo esse processo de neurodesenvolvimento. Então, no 5º mês de gestação, a gente já tem ali esse sistema nervoso já se consolidando, e as mães precisam entender, porque aí são crianças que já vão nascer nascidas, entende? Que já houve uma atribuição de significado de qual é o meu papel.
né? Porque quando a gente fala até mesmo do número de filhos dentro de uma família, não é uma questão crítica de julgamento ou qualquer outra coisa, mas é realmente a gente olhar para a nossa estrutura psíquica e entender, será que eu tenho essa estrutura psíquica capaz de lidar com mais 4 outras estruturas psíquicas, Mas mais nunca. 5? Será que eu tenho esse fortalecimento? Então, assim, não é só essa criança ela ter condições de comer, de ter um lugar para morar. Isso daí a sociedade dá conta. Mas é realmente eu Ela, ter inclusive, condições. ela é dever do Estado, né? Deveria ser Exatamente. Mas garantido. é difícil eu ter ali uma estrutura de um ambiente com relações de manifestações afetivas seguras que deem o suporte para a estrutura desse sistema do eu dessa criança, que começa na infância. A gente existe pelo olhar do outro. Como eu sou vista, como eu sou falada. Essa criança ela pode ser vista e falada antes mesmo dela sair do útero. Sim. E isso é fundamental. E a gente tem vários casos, você que deve acompanhar no consultório, às vezes criança que não foi desejada, e ela sabe que ela não foi desejada, e ela fala, você não me queria. Tem umas crianças que soltam umas coisas, eu trabalhei, meu primeiro emprego foi em escola de educação infantil. E aí, crianças que ainda elas ficavam o dia inteiro, então elas de manhã estudavam e à tarde eu era recreacionista. Então eu levava a criança para brincar, fazer atividades cognitivas, brincar no tanque de areia, blá blá blá, aquela coisa toda. E é maluco as coisas que eles soltavam assim. Tipo, me lembro uma vez um que me marcou muito, ele falou assim: "Tia, meu pai falou que a minha mãe é uma bosta". Aí eu falei assim: quem falou uma coisa dessa pra você? Meu pai, não falou isso não. Ele falou outra coisa, ele quis dizer outra coisa, não sei o quê. Aí ele falou, mas tio, o que é bosta? Ele nem sabe o que é isso. E aí ele já entendeu que a mãe dele é aquilo, porque alguém falou isso pra ele, sei lá, 3 anos de idade. O adulto disfuncional, que não aprendeu a olhar para si, para suas emoções, ele gera uma sequela nos filhos de um nível que, assim, é surreal. Nós, da minha família, né, nós somos 3 irmãos, eu sou do primeiro casamento, o meu irmão do meio é enteado da minha mãe, então ele veio de outra família, e o meu irmão caçula é meio irmão. Que tudo lindo, sim, tudo é lindo, mas cada um tem os seus dramas internos que precisam lidar com tudo isso. Não foi fácil, aos 8 anos de idade, ter um irmão uma criança que veio com 6, dormir no mesmo quarto, ficar junto, e que, como você falou, 1 filho, 2 filhos, 10 filhos, e as mães iam tendo, sabe? E quando você vê, às vezes, na fase adulta, um monte de coisas que são disfuncionais, assim, em vários, eu olho e falo assim, meu Deus do céu. Sabe aquela música do Legião, Vivemos num Mundo Doente, assim? Mas sabe o que é importante, Camila? A gente não responsabilizar esses pais, né? Não, Em não, que eu não sentido? É responsabilizo, essa mas questão assim, o quanto é importante uma orientação, nem se esse falava espaço sobre isso. seguro, né? De exercício dessa parentalidade, que é um grande desafio, porque os Super. filhos não vêm com manuais. Eu não dou conta. Eu já decidi que eu não tenho condição, Marcela. Não tenho estrutura para ter filho. Porque eu acho que já é difícil demais para mim lidar com as minhas próprias consequências dos meus atos. E aí, sobre um indivíduo do qual ele não tem responsabilidade sobre nada disso, o quanto isso impacta na vida dele. Então, basta eu lidar comigo mesma. E quando eu penso na minha estrutura mental, que já é um grande desafio eu lidar com as minhas emoções e tudo mais, quando eu penso numa criança, me vem à mente um monte de medos e receios desta falha novamente. E aí, uma coisa que eu trabalhei muito na terapia, a gente já falou muito sobre isso, essa culpa que existe dentro da gente. Dizem que ser mãe é um estado de culpa eterno, que você sabe que você nunca vai ser bom o suficiente, que alguma atitude sua vai gerar uma consequência psicológica no filho e tal. Eu acho isso tudo muito duro, muito pesado. E a questão, a culpa, que desde a culpa católica, a culpa da sociedade, a culpa que a gente tem de dentro da gente, isso tudo vai levar muito tempo para a gente conseguir evoluir. E o que eu aprendi recentemente, até está dentro das coisas que eu tinha meio que anotado para a gente falar, é, como você ajuda alguém com depressão.
primeiro assim, qual é a estrutura que eu vou construir com essa pessoa com quem eu estou me relacionando? Então, eu quero construir algo sem julgamento, de acolhimento. Às vezes a pessoa não quer falar sobre isso, então eu falo, tudo bem, eu estou aqui perto, só para você saber que você não está sozinho. E aí, essas pessoas, no fundo, eu sinto, não sei se eu estou equivocada e você pode me falar clinicamente, mas eu acho que tem muito um medo de se sentir sozinho e de um certo abandono. E aí, assim, às vezes eu tenho o medo de me expor e falar que eu tô com esse problema, então eu prefiro passar sozinho e calado, e isso vai ficando cada vez mais difícil de você lidar, porque, cara, é impossível você lidar com isso sozinho. Ninguém é autodidata com relação a isso. Você precisa de uma ajuda, de um apoio profissional. Ninguém luta contra um câncer sem tratamento, medicação, e a mesma coisa eu acho que a gente está falando de um processo de depressão. E esse medo do abandono, essa dificuldade em me entregar para este problema, lidar com ele, e se alguém não gostar de mim porque eu sou depressivo e eu vou ficar sozinho. E aí uma coisa que eu aprendi num das minhas consultas terapêuticas é que o abandono, ele acontece com crianças incapazes. O adulto, ele tem condição de seguir a vida dele sozinho. Então, para mim, o abandono é abandono de incapaz. Então, eu saí de casa, deixei meu marido e tá bom, mas o cara tem 40 anos, então você não está abandonando, você está deixando para uma outra escolha feita e aí ele vai ter que lidar com essa informação, eu vou ter que lidar com essa informação. Estou deixando a minha mulher, e etc, etc. Tudo isso, na minha concepção, é muito distorcido, Marcela. Abandonar, ou deixar, ou fazer a sua escolha, ou seguir o seu caminho. Então, como que você ajuda alguém com depressão? Primeiro, o que está passando? Me sinto culpado por algo que eu fiz, ou que eu não fiz. Isso tem que ser muito destrinchado. Porque, às vezes, ele está numa pira de uma sensação, uma responsabilidade que nem é dele, muitas vezes. Às vezes é dele, mas também é do outro. E que é muito mais fácil você julgar do que você compreender o problema. Então, a nossa sociedade também não ajuda muito, né? Então, vou te ajudar. Então, a gente vai voltar naquilo que a gente estava começando a construir. Eu vejo que a melhor alternativa para a gente tentar ajudar qualquer pessoa que esteja num estado de vulnerabilidade psíquica, independente, né, dessa condição, vou ter só que conectar aqui o computador na tomada. Eu também conectei. Problemas aqui, intercorrências de percurso. Então, vou mudar aqui um pouquinho. Como diria a Faustão, quem sabe faz ao vivo. Para que eu possa conectar. Então, a gente vai voltar um pouquinho naquele conceito do sistema do eu, justamente para que vocês possam entender, né, qual seria a minha orientação a esse respeito de como auxiliar nesses casos de vulnerabilidade psíquica, certo? Certo. Então, o que a gente deve pensar? A gente estava falando do primeiro componente desse sistema. E aí, Camilo, eu acho que eu vou te ajudar a responder muito do que você acabou de colocar aqui, mas explicando como é tudo isso que você acabou de falar. Então, a gente tem que pensar que, além desse componente que seria o autoconceito, então essa representação, né, que eu faço ali de mim mesmo, eu vou ter o segundo componente, que é a minha autoestima. E a autoestima, muitas vezes as pessoas, elas confundem um pouco a autoestima com o próprio autoconceito. Então, como eu vejo, a representação que eu faço de mim. E a autoestima, ela realmente se relaciona com esse autoconceito. Mas de que forma? A autoestima é uma avaliação afetiva da representação de si. Ou seja, é uma atribuição de valor sobre mim mesmo, afetivo à representação que eu faço de mim mesma. Então, ou seja, é como eu vou me ver, né, de uma forma mais positiva ou negativa. E aí, a gente entra no terceiro componente do sistema do eu. Então, já falamos de autoconceito, autoestima, e agora nós vamos falar dos eus possíveis. O que vem a ser esses eus possíveis? A representação de si que a gente projeta para o futuro. Então, o que seria isso? Os eus possíveis é aquela noção, né, aquela estrutura, as crenças que nós vamos formando de quem eu espero ser, quem eu deveria ser no futuro, quem eu desejaria ser e quem eu temo ser no futuro.
E é justamente esse equilíbrio entre a representação de si que eu tenho hoje, o valor que eu atribuo a ela e como eu projeto quem eu vou ser no No futuro futuro. com as minhas expectativas nessa representação do que eu espero ser, do que eu deveria ser, de acordo com o que eu fui recebendo do ambiente, o que eu realmente desejo ser e o que eu temo ser, porque aí eu não estaria atendendo as expectativas, seja de quem está ali comigo ou da sociedade, isso tudo faz parte do equilíbrio que eu vou ter do meu sistema do eu. Tá aí um ponto que gera uma baita Que frustração. é o que você estava me dizendo. Quem eu pretendo ser? E aí chega na hora você fala assim, gente, o que que eu tô fazendo? Olha o que eu me tornei, tipo, e Por aí, quê? Porque isso, Camila, vai depender do quarto e último componente, o sentimento de competência. Então, a gente precisa se sentir suficientemente competente, dotado de habilidades e potencialidades que deem conta dessas expectativas, dessas crenças. E tudo isso, todo esse sistema do eu, regula e modula as minhas emoções autoavaliadoras de orgulho, vergonha e culpa. Então, olha como isso é complexo. Entender tudo isso já faz muito sentido para entendermos sobre a nossa vulnerabilidade psíquica. E além disso, todo esse sistema ele vai vir combinado com aquilo que a gente chama de atribuições causais, que é como eu me vejo como causador dos acontecimentos. E essa avaliação que eu faço de como eu me vejo como causador das coisas, ela vai depender de 3 fatores, que eu preciso aprender a olhar para eles para ter um melhor controle dessa vulnerabilidade psíquica. Que é como eu vejo os acontecimentos e as coisas como sendo causas internas, dependentes de mim, ou causas externas. Então, ou seja, o que está acontecendo na minha vida é causado por mim mesmo ou tem fatores aí externos que estão intervindo nisso? São fatores controláveis ou incontroláveis? Porque à medida que eu entendo que são fatores controláveis, eu consigo entender que eu posso reverter essa situação. exato. São fatores estáveis ou são fatores variáveis? E isso também me ajuda a ter uma perspectiva mais otimista. Se pode variar, isso pode mudar. Oba. E aí eu começo, se eu fizer essa devida avaliação sobre os acontecimentos de uma forma muito clara, eu começo a perceber que eu não vou ter o controle sobre tudo, mas diante daquilo que eu estou vivendo, quais são os fatores que realmente são de controle? Para que eu possa recrutar essas habilidades. Por quê? Porque toda essa atribuição de causa vai levar a minha ideia, a minha estrutura de pensamento no sentido se eu vou obter êxito ou fracasso da situação. Então, para que eu tenha a ideia de que eu vou obter êxito ou fracasso, olha o quanto é complexo. Eu preciso de todo esse sistema do eu equilibrado. Sim. Eu preciso dessas atribuições de causa de forma clara, para que eu consiga entender o que está sobre o meu controle que eu posso mudar. Se eu entender sempre as situações como incontroláveis e estáveis, eu vou entendendo que elas não vão mudar sempre e eu fico mergulhado naquela dimensão. Vira um círculo vicioso. Mas é fato e é verdade dizer que sem fracasso e frustrações, eu não me ponho vulnerável e eu não aprendo e saio disso? E é a gente entender que nós vamos ter êxitos e fracassos, mas como eu vou lidar com eles? Né? Então, eu vou entender que sempre eu vou ter quais são as minhas habilidades, as minhas competências, as minhas potencialidades. Por isso que o sentimento de competência é algo que nos ajuda a ter muito equilíbrio frente a Nossa, essas muito. situações. Por isso E que as nesse caso, representações de si, porque além da gente ter essa representação de si que é tão individual, a gente tem essas representações de si que são mútuas, estruturadas nas nossas relações com as outras pessoas. sim, por isso que quando eu falo quebrei uma, duas vezes, você fala, Que são as expectativas, sabe, Camila? porcaria que eu sou de profissional. Então, não, calma, o que que é seu? O que que é, É do outro. o que que é do E o outro? quanto que isso regula como o outro vai se relacionar com a gente. Por quê?
se ele tem uma expectativa sobre mim e que eu nem sei que expectativa que é essa, para que eu tente ao máximo mostrar se eu vou dar conta de atender ou não, é essa expectativa que o outro faz de mim que regula como ele vai me oferecer ajuda ou não, como ele vai se relacionar comigo. Então, se ele não me dá ciência dessa expectativa, vira tudo um conflito ali, porque o outro tem uma expectativa de mim que eu nem tenho conhecimento, que eu nem sei se eu vou atender, e ele se relaciona comigo em cima dessas expectativas. E como ele se relaciona provoca em mim uma reação. Então, muitas vezes, os relacionamentos eles se desequilibram porque falta esse alinhamento de expectativas. Não, e tem uma coisa muito maluca, e que eu vejo muito isso. Às vezes a gente, na nossa essência, a gente vai, para ser socialmente aceito, eu vou me moldando um pouco para ficar mais vendável, aceitável, vamos dizer assim. E aí chega um tempo, 1, 2, 3, 4, 5, de repente 10 anos você fala assim, gente, para tudo. Mas na verdade, eu não acho que é um estado consciente que você fala, nossa, geralmente é o corpo que adoeceu. Porque você, na realidade, está tentando ser uma coisa que não é na sua essência, e chega uma hora que o seu corpo fala assim, para que eu quero descer disso daqui, que não tá bom para mim. Então é muito triste a gente ter que adoecer para poder olhar para isso. Isso me remete até, tem uma escritora chamada Esther Perel, que ela também é uma psicóloga que atende, ela meio que se especializou em pacientes que têm casos extraconjugais. E aí ela fala que tem muitos casais que decidem se separar e tem alguns casais que acabam lidando com isso, tratam e renovam o seu casamento. E daí ela fala assim, tem vários casais que voltam com uma outra verdade sobre si, que talvez seja realmente a verdade, que se encara de frente e trabalha sobre isso. E aí uma repórter fala assim, bacana, então a senhora recomenda, de repente, um casinho extraconjugal para que a coisa funcione? Ela fala assim como uma pessoa, quando ela enfrenta um câncer, ela ressignifica toda a sua vida e a importância de estar vivo, a mesma coisa às vezes acontece com essas relações extraconjugais. Mas eu não recomendo que você tenha um câncer para você poder ressignificar a sua vida. Então, quantos sofrimentos seriam poupados se a gente aprendesse isso antes de ficar doente ou antes de que o pior venha a acontecer? Em que um estado depressivo, por isso que eu falo, você ignorar o seu estado depressivo, você pode gerar um suicídio. Então, assim, puxa, aí alguém se suicidou, daí eu falo, nossa, eu vou olhar para mim agora, porque isso, olha, matou o meu amigo querido. Então, eu acho que essas situações extremas é como se a vida falasse assim, olha para isso, olha, 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 e aí daí acontece o pior, aí você vai olhar para isso. Então, por isso que eu acredito que a terapia ela é a única saída possível para quem não está ainda no nível 3 que eu falei da camada do super autoconhecimento, em que eu me conecto com o universo e com o meu eu superior. Porque não há outra forma. E aí, assim, quanto sofrimento seria poupado? Você hoje não faria tanta campanha sobre o Setembro Amarelo. As empresas hoje disponibilizam muitas vezes os profissionais, psicólogos e tal à disposição, porque a gente em novembro vai falar depois também sobre o Novembro Azul. E vamos lá, né? Eu acho que estatisticamente a mulher ela está muito mais aberta a se pôr vulnerável do que o homem, por uma série de questões da sociedade. Epigenética, né? A sociedade machista também, né? Que a gente vive. Se você fala que você tem um problema, você é fraco. Você não, né? Então, e como isso afeta a vida das pessoas. Então, eu acho que é nosso papel e o meu papel com esse canal que traz zero recurso financeiro, não traz nenhuma renda hoje ainda, quem sabe no futuro, mas hoje, para mim, o nosso papel aqui é um papel social colaborativo mesmo. Eu sei que nem todas as pessoas têm acesso no seu meio de convívio e sociedade em conhecer a Marcela ou algum outro profissional que lide com isso. Então, o
que eu posso fazer para que outras pessoas tenham esse acesso? Então, é tentar disponibilizar isso de uma forma, hoje na internet, gratuita, não tem custo. Tem a Gi, tem o João que me ajudam, editam os vídeos e tal, mas que também fazem um trabalho de deixar isso acessível para a gente. Isso é uma rede, isso é um viver em Exato. sociedade. E que. E sabe o que eu deixaria, Camila, complementando essa sua fala? O quanto que é importante essas redes de apoio, né? Porque a gente sente que não está sozinho. Mas o que eu acho assim fundamental, sabe assim, se vocês aí estiverem se perguntando o que eu posso fazer quando eu estou frente a esse ser humano em sofrimento, né? Eu acho que é realmente o que é o de melhor, né? A gente pensar que todo ser humano ele tem como auxiliar o outro ser. Desde que eu acho que o principal é eliminar toda crítica e todo julgamento, é tentar realmente esse exercício da empatia que é tão difícil, né? Que é além de se colocar no lugar do outro, mas é tentar inferir pensamentos no outro, é realmente a gente entender o valor da humanidade, né? Então, assim, que qualquer ser humano é o exercício dessa compreensão, é transformar essa compreensão em atitude. De que forma? É entender que todo ser humano, pela simples condição humana, pelo simples fato de ser outro ser humano, é um ser dotado de valor. E que ele tem essa integridade, ele tem esse respeito pelo simples fato de ser outro ser humano. Independente de como ele age, de como ele pensa, ele é esse ser. Então, se você der conta de olhar para todo e qualquer ser humano que cruzar teu caminho, que estiver na sua vida, que estiver do teu lado, como é esse ser dotado de valor pelo simples fato de ser outro ser humano, você já está oferecendo a melhor ajuda que pode ter. Não Isso tenho dúvida disso. é muito tocante, porque como a gente está vivendo um estado de exceção, de pandemia, em que agora estamos, graças a Deus, a gente está muito melhor, mas no ápice dessa pandemia, que foi onde realmente eu também tive meus maiores problemas, a gente estava numa situação de isolamento. Então, quando você é tolhido do seu direito de conviver com o outro, isso para mim foi, Somos seres sociais, né? assim, eu te diria que foi talvez 50% da causa de eu ter me sentido deprimida. Porque me tolir de ir e vir, encontrar com as pessoas e estar junto e fazer essa troca. Talvez uma pessoa tímida sinta menos, mas ela tá vendo. Ela tá vendo o nosso vídeo, ela tá vendo um TED, ela tá vendo alguma coisa. Mas você fica improdutivo porque você perde a sua capacidade de criação, porque você está num estado depressivo, e isso gera uma grande bola de neve. Então eu acho que essa pandemia, eu acho que talvez um setembro amarelo nunca foi tão falado como talvez esse que a gente passou agora do mês passado, é por conta desse estado pandêmico de exceção que a gente viveu. Quando você olha para o outro e fala, ele está com um problema, e eu me aproximo para tentar oferecer ajuda, eu não estou mais convivendo com ele, eu não estou vendo ele. E uma coisa que me marcou muito, meu avô tem 82 anos, e quando a minha mãe comentou, Camila não tá bem, tá com depressão, não sei o que e tal, quando eu fui à casa dele, depois ele virou para mim e falou assim, chorando, assim, lágrima dos olhos, ele falou assim: minha filha, aonde nós estávamos que nós não lhe vimos em sofrimento? Aonde a gente estava, a gente falhou, a gente não te notou, a gente não percebeu. E isso para mim foi uma das maiores declarações de amor assim que eu já ouvi. Eu não notei você. Então, hoje, uma das coisas que eu falo para as pessoas, eu falo, eu vejo você, ainda que através do vídeo, ainda que através de uma mensagem no WhatsApp. Eu tô vendo você. E eu acho que essa é a mensagem que eu também queria dizer, assim, eu vejo as pessoas e gosto que as pessoas me vejam produzindo, mas eu também tenho dificuldade que as pessoas me vejam no fundo do Porque poço. você é humana. Então, Somos falhos. o que é que eu tenho para te dizer, se não, porra, muito obrigada por todo esse papo. E que eu quero dizer que as nossas sessões são
eu sempre saio maior do que antes, assim. Tem algumas pessoas que têm essa capacidade, a Dani, o Léo, você, o Bruno, um amigão meu, minhas amigas queridas. Eu falo, cara, eu tô sendo maior, assim, melhor, sabe? Mais empoderada de tudo isso. E você, que bom que você seguiu a sua, como falar, o seu gift, seu Meu dom, sonho. seu sonho e esse seu dom de ser psicóloga e tão nova e com essa caminhada tão profunda. Eu espero que a gente esteja parceira aí desses papos. Uma vez no mês, Vamos ter. assim, deixa correr, depois os meninos editam, mas eu falei, nós vamos deixar ele na íntegra. Porque quem quiser assistir do começo ao fim vai poder ver sem corte. Depois a gente faz as edições para deixar ele compilado, porque tem gente que olha 5 minutos e já vai ver vídeo de gatinho, né? Tipo, vamos ver outra coisa. Mas aqui a ideia é o quanto isso eu cresço com isso, com essa troca, e eu deixei rodando aqui para as pessoas um. E eu também cresço muito, Camila, e eu só tenho a agradecer que todos que estão aí com a gente recebam o meu carinho, o E eu meu quero fazer um abraço, o meu agradecimento respeito. especial ao Miguel Magalhães, Exato. nos colocou em contato uma com a outra, porque se tem uma pessoa que eu acho que me conhece muito, 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 é o Miguel. E aí ele sabe como eu sou, e aí ele fala, isso vai ser bom para você, e eu compartilho. E daí eu falo, como eu confio nele, eu falo, beleza, vou nessa. E foi maravilhoso. Então, o meu agradecimento a você, ao seu tempo, eu sei que você é super ocupada, dá aula num monte de lugar, mas foi incrível. Eu escrevi 6 páginas nesse nosso bate-papo. Eu vou tentar transformar isso num blog, num podcast. Quanto mais disponível para o universo, eu vou deixar. E olha, um beijo gigante para você. Não vejo a hora de te ver, te dar um abraço. O Miguel falou assim: ela é muito linda, você vai adorar ela. Ó, um beijo enorme. Beijo. Fique com Tchau. Deus, viu? Amém. Obrigada por tudo, Você Camila. também. Obrigada eu. Tchau.